E aí, Quizards, tudo pronto para mais uma missão? Hoje a gente vai explorar o continente dos recordes, a Ásia. Sabe, ela é simplesmente o maior, o mais populoso e com certeza um dos lugares mais fascinantes do nosso planeta. Bora decifrar esse gigante juntos? Então se preparem, porque a nossa missão vai levar a gente desde as montanhas mais altas do mundo, tipo o Himalaia, até as cidades mais tecnológicas e brilhantes que existem. A Ásia é de verdade uma terra de extremos, e nós vamos entender direitinho o porquê. Para começar, dá uma olhada nesse número aqui, 4,4 bilhões. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 pessoas no mundo, 6 moram na Ásia. É mais da metade da humanidade inteira num único continente. A dimensão disso é simplesmente impressionante. Mas a Ásia não é gigante só no número de pessoas, não. É uma terra de contrastes incríveis. Pensa só, tem desertos congelantes e florestas tropicais super quentes. Vilarejos que parecem parados no tempo e metrópoles que parecem saídas de um filme de ficção científica. Nossa missão é justamente entender como tudo isso consegue existir no mesmo lugar. E o primeiro passo para entender esses extremos é olhar para o mapa. Então vamos começar nossa missão pela geografia da Ásia. É que assim, enquanto alguns continentes têm paisagens mais ou menos parecidas, a Ásia é um verdadeiro show de diversidade. A gente encontra lá as montanhas do Himalaia, que são as mais altas do mundo, rios gigantescos como o Yangtze, que dão vida a milhões de pessoas, desertos enormes como o de Gobi e, claro, as florestas tropicais cheias de vida lá no Sudeste Asiático. Cada paisagem dessas moldou um jeito completamente diferente de viver. E toda essa geografia incrível serve de casa para uma diversidade de gente ainda maior. Então agora, nossa missão vai para o coração da Ásia, seu mosaico de povos e culturas. Mas antes de mergulhar nisso, um conceito super importante, densidade demográfica. Parece um nome complicado, né? Mas é bem simples. É só o número de pessoas que vivem em 1 km². Se o número é alto, significa que a área é bem movimentada. Essa ideia vai ajudar a gente a entender muita coisa daqui para frente. E por falar em população, olha só essa mudança que é histórica. Por muitas e muitas décadas, a gente aprendeu que a China era o país com mais gente no mundo. Só que bem recentemente, a Índia passou na frente e assumiu o primeiro lugar. É uma das maiores transformações populacionais do nosso tempo, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Essa diversidade toda também é espiritual. A Ásia é o berço de algumas das maiores religiões do mundo, que nasceram lá e se espalharam por todos os cantos. As que têm mais presença no continente hoje são o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o cristianismo. Cada uma delas molda a cultura e a vida de milhões e milhões de pessoas. Bom, com tantos povos diferentes, qual será a língua mais falada por lá? Com a população gigantesca da China, o mandarim acaba se destacando como o idioma com maior número de falantes nativos, não só na Ásia, mas no mundo todo. Agora, uma população tão grande e diversa também movimenta uma economia gigantesca. Vamos para a próxima fase da nossa missão, entender como a Ásia se tornou essa potência econômica que influencia o mundo inteiro. E olha, 3 países lideram essa força econômica: China, Japão e Índia. Como dá para ver bem aí, a China se destaca bastante, com um crescimento espetacular nas últimas décadas que mudou não só o país, mas a economia do planeta todo. E o centro de toda essa riqueza fica no Extremo Oriente. É lá que a gente encontra a China e o Japão, duas nações super industrializadas e que estão sempre na frente quando o assunto é tecnologia, desde trens-bala até robótica. Muito bem, Quizers, deu para absorver bastante informação, né? Então, chegou aquela hora de testar o conhecimento com o nosso quiz rápido. Estão preparados? Primeira pergunta. Vamos ver quem lembra da nossa conversa sobre as potências econômicas. Vou dar 5 segundos. Valendo! E a resposta é China e Japão. Elas são as duas grandes potências industriais lá do Extremo Oriente. Acertaram? Mandaram bem. Segunda pergunta. Essa é sobre aquele conceito importante que a gente viu. O que significa densidade demográfica? Mais 5 segundos pensando. A resposta certa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É aquela medida que ajuda a gente a entender como a população está distribuída no lugar. E a última pergunta do nosso quiz. Essa aqui vai testar quem estava prestando atenção naquela informação super atual que eu dei. Qual é o país mais populoso da Ásia hoje em dia? E a resposta é Índia. Isso mesmo, a Índia ultrapassou a China recentemente. Um fato super atual para guardar. Missão quase completa, Quizards. Foram muito bem no quiz.
Agora vamos fazer aquele resumo rápido de tudo que a gente aprendeu e encarar um último desafio. Então, o que a gente descobriu na nossa missão de hoje? Que a Ásia é um continente de superlativos, gigante em tamanho, em população e numa diversidade incrível. E que a sua força econômica, com países como China, Japão e Índia na liderança, ajuda a moldar o mundo em que a gente vive. E para o nosso desafio final, uma pergunta para a gente pensar um pouco. Como será que essa geografia tão extrema da Ásia, com montanhas gigantescas e desertos enormes, influenciou a formação de tantas culturas e países diferentes? Quero ver as teorias de todo mundo aí nos comentários. E é isso, pessoal. Missão sobre a Ásia concluída com sucesso. Se curtiram essa jornada de conhecimento, não se esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho para não perder as próximas e, claro, deixar aquele like que ajuda demais. Até a próxima, Quizards!